Pastor Fernando, por favor, nós vamos agora só agradecer a Deus por esta palavra que nós vamos receber. Pai maravilhoso e eterno, na Tua presença continuamos, Pai. Quando também, Senhor Deus, o Teu Filho, Pastor Fernando, vai estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos entender, Senhor, este momento especial para a nossa cidade de Manaus, e nós juntos estamos aqui combinando de que Manaus será e é do Senhor Jesus. Então, Pai, usa poderosamente o Teu Filho em Tuas mãos, é o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. A paz do Senhor, podeis assentar. Amém. Quem está alegre, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos estar falando sobre as gerações, porque o nosso Deus é um Deus de geração. E hoje, nessa manhã, a geração de Deus se levanta. Uma geração linda, maravilhosa. E nós vamos falar sobre duas coisas importantes, que são as crianças. Quem tem filhos aí? Se você não tem, você vai ter filhos espirituais. Amém? E vamos falar sobre os adolescentes. Esse é o crescimento da igreja e a visão da igreja. E eu quero convidar a pastora Rejane, que ela vai começar essa palestra falando sobre célula de criança, encontro de criança e a necessidade de você abrir uma célula de criança, porque as crianças, elas são o futuro de hoje e não do amanhã, porque o presente nós estamos projetando para o futuro, projetando para hoje, para que o amanhã o reino de Deus seja propagado. Amém? Então quero chamar a pastora Rejane, e aqui ela vai estar ministrando para você sobre célula de criança. Por quê? Porque existem células de adultos. Quem tem uma célula de adulto aí? Célula de jovens, célula de homens. Mas existe a necessidade de ter as células de crianças. Hoje nós estamos aqui num congresso de células. Mas eu vou pedir para as crianças ficarem em pé agora. Cadê as crianças? Papai que trouxe o filho... A criança fica em pé, levanta a mãozinha assim, ó. Olha aí, ó. Levanta aí, ó. Cadê as crianças aqui, olha? Estão lindas. Então, vai precisar fazer uma célula de criança, porque as crianças não podem ser ocupadas com desenho, com TV, não. Elas precisam ser ensinadas. Então, a pastora Rejane vai falar agora sobre célula de criança. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir as nossas crianças que vieram ao congresso. Às vezes a gente imagina assim, criança ela não aprende, criança ela está aqui, mas ela não está percebendo nada, né? Engano nosso, porque as crianças estão aí, inseridas no nosso meio, mas daqui a pouco elas estão aqui no nosso lugar, né? E aquilo que elas estão vendo é aquilo que elas vão reproduzir. Então, se estamos aqui no congresso de célula, as crianças também vão se encher, né? E mais tarde elas serão líderes de células de adultos, de adolescentes, né? De crianças também, amém? Então, nós estamos aqui para falar sobre o pequeno rebanho, né? Um rebanho muito precioso. Eu gostaria que você desse um aplauso bem alto, bem forte, para as nossas crianças, né? Para os pais que estão aqui, para os líderes de criança que estão aqui. Nós temos líderes de criança hoje aqui, da rede de crianças, amém, né? Então, nós temos uma palavra que está no livro de Mateus, que todo líder de criança conhece essa passagem bíblica. Mateus 19, 14 e 15, que diz assim: aí ele disse, deixem as crianças, que as crianças venham a mim e não as proíba, que elas façam isso, pois do reino de Deus é das pessoas
que são como estas crianças. Então Jesus as pôs as mãos sobre elas e foi embora. Então Jesus, ele já tem um cuidado com os pequenos. E por isso a igreja também tem essa visão. E na visão celular está incluído as crianças. As crianças, elas são preciosas, elas estão em crescimento. E a visão celular, pode passar o segundo slide? A visão celular, ela nos fala de célula, de rede de crianças, de encontro, discipulado, escola de líderes. Quando nós vamos até as crianças, porque as crianças, elas não veem a igreja muitas vezes, mas nós precisamos ir aonde as crianças estão. Nós precisamos ir atrás desse rebanho que está aqui ao nosso derredor. Muitas vezes nós temos uma célula de adulto e podemos fazer uma célula paralela de crianças, porque os pais levam as crianças. Então é necessário que as crianças também possam aprender os princípios da palavra de Deus. Então a visão celular, ela também inclui as crianças, né? Da mesma forma que inclui os adolescentes, os jovens, os adultos e os anciãos. Então, a célula de criança é algo que nós precisamos, né, primar para que ali haja um alimento espiritual de qualidade para as nossas crianças. Passando próximo. O alvo das células de criança: formar líderes desde a infância. Diga, formar líderes desde a infância. Porque aquilo que elas estão vendo, elas vão reproduzir. Fortalecendo o pequeno rebanho com a palavra de Deus, forjando o caráter de Cristo e ensinando princípios cristãos. Hoje, essa semana, né, essas semanas que nós estamos vivendo, uns acontecimentos muito terríveis na nossa sociedade. E o que nós vemos é a falta de amor. Diga, falta de amor. Mas a falta de amor não é apenas o amor humano, mas é o amor de Deus. Porque a sociedade, ela trabalha para que Deus, ele saia do seio dessa sociedade. E quando Deus sai do seio dessa sociedade, o que é que nós vemos? A iniquidade se multiplicando, né? E o que nós vemos? Nós vemos jovens que atacam, que matam, porque dentro de si não há o amor de Deus. Então, a nossa preocupação como igreja, né, precisa estar em que nós precisamos ensinar as crianças, desde pequenininha, sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, e fortalecer em todas as faixas etárias, né? Quando ela chegar à adolescência, ao jovem, elas precisam ter esse caráter já inserido desde a infância. Então, aquilo que nós semeamos na infância, nós vamos colher na fase adulta. Se nós semeamos crianças que têm um compromisso com a palavra de Deus, nós vamos colher na fase adulta adultos que tenham compromisso com a palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela crescer ou quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. Então, baseado na palavra de Deus, nós cremos que quanto mais cedo semearmos a palavra de Deus, melhores adultos, jovens e adolescentes nós vamos colher. Porque a igreja, ela planta, sim ou não? Ela semeia? Sim, para colhermos mais tarde. Se não semearmos nas crianças hoje, não teremos adultos saudáveis no futuro. Eu sou fruto de escola bíblica dominical. Quando desde pequenininha cresci e hoje eu tenho 54 anos e continuo na escola bíblica dominical. Hoje nós temos mais responsabilidades, porque nós temos as células, nós temos as redes, né? Tanto de criança, de adolescente, de jovens, de casais, não é verdade? Então, nós temos mais responsabilidades. Então, se nós temos crianças inseridas no contexto da igreja, da célula, da visão celular, nós vamos escolher uma igreja forte.
E vamos fortalecer essa criança para que ela possa resistir ao mundo, ao pecado, ao diabo. Só existe uma forma: ensinar desde criança, né? Aquilo que ensinamos quando as nossas crianças estão pequenas, elas vão reproduzir, sim. Não é verdade? Próximo slide. Estratégia de evangelismo na célula de criança, né? Nós temos evangelismo na própria célula, nós temos evangelismo nas redes, né? E nós temos também uma grande estratégia de evangelismo que nós chamamos de EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Então, a Escola Bíblica de Férias, ela serve sim como ponte, né? Como uma colheita grandiosa para a rede de crianças. Ali na EBF, o compromisso é evangelizar. Diga, evangelizar. Evangelizar as crianças. Então, nós passamos cerca de 5 dias estudando, como se fosse um congresso, sobre temas que levam a criança a crer no Senhor Jesus. Que é esse o nosso compromisso. Nós usamos o plano de salvação, que daqui a pouco eu vou mostrar. Nós usamos o plano de salvação, que nós usamos 5 cores, né? O amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. E aí, através desse método de evangelismo muito eficaz, as crianças conseguem entender o plano de salvação para a sua vida. As crianças precisam aprender e ter isso dentro do seu coração, porque se nós vamos construir alicerces eternos nessa vida, esse alicerce precisa ser forte. Diga, esse alicerce vai ser forte. Eu vou ajudar, porque eu sou construtor. Vocês são construtores, sim ou não? São construtores, sim, de alicerces eternos. Esses alicerces são para a eternidade. Esses alicerces nós vamos ver no último dia, quando nós vermos o Senhor face a face. E aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, aquilo que construímos, o Senhor, Ele vai receber. E é esse o nosso anseio, amém? Quantos têm esse anseio de chegar na presença do Senhor e apresentar essas vidas que nós plantamos, que nós construímos? As crianças também, nós vamos entregar, se elas ainda não estiverem grandes, né? Claro. Então, nós usamos também com as cores, nós usamos as histórias bíblicas. E também nós aprendemos músicas. Nós temos um CDzinho que nós fizemos para ensinar, né, o plano de salvação das 5 cores, com 5 músicas e 5 versículos. Esse método é muito eficaz, e esse método tem sido usado há mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. E é um método eficaz. Próximo. Princípios para liderar. O que o líder de criança precisa ter? Será que o líder de criança ele pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer um despreparado, que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, que não ora, que não tem compromisso com a sua igreja? Sim ou não? Nenhum líder, nem de criança, nem de adulto, nem de adolescente, pode ser despreparado. Ele precisa se aprimorar no conhecimento, porque quando nós temos conhecimento, nós não perecemos e não levamos outros a perecer. Amém? Então, muitas vezes, um líder de criança, ele precisa fazer uma faculdade de pedagogia, uma faculdade de teologia. Para quê? Para que seus conhecimentos possam melhorar o ensinamento, que é a coisa mais importante da célula, é o ensino. Então, esse líder de célula, ele precisa ter compromisso. Mas compromisso com quem? Diga, com Deus. Diga, comigo mesmo, com as crianças e com a igreja. Então, é preciso que haja compromisso.
Eu não posso ser uma pessoa descompromissada. Eu recebi uma célula e aí eu não tenho compromisso com ninguém. Eu vou fazer minha célula, eu não vou prestar relatório, eu não vou dizer para ninguém nada, porque essa célula é minha. A célula é minha? De quem é a célula? De Deus. Nós trabalhamos para o reino de Deus, para que esse reino seja expandido. Segundo, disciplina. Na vida espiritual, diga na vida espiritual, no seu tempo e nas finanças. Por quê? Porque isso reflete o caráter de Cristo. Nós precisamos ser disciplinados também na leitura bíblica, na oração. Nós precisamos ter disciplina. Não podemos fazer de qualquer forma. Os relacionamentos em todas as áreas precisam estar equilibrados, com pai e mãe, com o seu esposo, sua esposa, os cônjuges, amizade, tudo resolvido. Não podemos levar para frente alguém que tenha relacionamentos conturbados. Relacionamentos precisam ser resolvidos. Tudo isso reflete o nosso interior. Diga interior. Próximo. Objetivo. Levar as crianças à verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão vai construir um prédio muito bonito. A verdadeira conversão é o alicerce. Nós precisamos alicerçar para construir um prédio, para que essa criança se torne um adolescente saudável, um jovem saudável, adulto, e um casal depois, de algum tempo, ela precisa ter uma verdadeira conversão. E nós fazemos a verificação quando fazemos a conversão. Nós perguntamos por que realmente a criança ela desejou aceitar Jesus. Porque muitas vezes a criança vai só pela emoção, pelo que o colega foi na frente, mas nós precisamos verificar. Ela precisa dizer, porque eu sou pecadora e preciso de salvação. Então, se a resposta foi essa, então ela realmente aceitou Jesus. Então, que as crianças reconheçam que são pecadoras e precisam de salvação. Diga, que as crianças reconheçam que são pecadoras e precisam de salvação. Existe alguém que não tem pecado? A Bíblia diz que todos pecaram. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, as crianças precisam também reconhecer. Fazer que as crianças recebam verdadeiramente Jesus Cristo como Salvador. Ela precisa dizer, eu aceito Jesus no meu coração. Eu convido Jesus para morar no meu coração. Aí nós veremos que a criança realmente, ela foi escrito o seu nome no livro da vida. Próximo. Atitudes do líder de célula de criança. Primeira coisa, que está escrito é: ore diariamente pelas crianças. Pagar um preço de oração, pagar um preço de intercessão é necessário para que essa semente germine. Não é possível fazermos algo sem orar, porque quando oramos, dependemos de Deus. Quando oramos, nós sabemos que Deus vai agir, amém? Quando oramos, nós sabemos que vamos ter vitória, amém? Quando oramos, nós dizemos, Senhor, guarda essa criança debaixo do teu sangue, e que todo o mal que esteja planejado seja destruído, em nome de Jesus seja desfeito. Então, essa palavra nós sabemos que o Senhor, Ele vai honrar. Segundo, alimente as crianças com alimento espiritual de qualidade. Muitas vezes, líderes não têm responsabilidade naquilo que vai ensinar. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, não podemos perder tempo, não podemos ter minutos na nossa célula, muitos minutos na nossa célula com brincadeira, mas precisamos gastar muito tempo ensinando a palavra de Deus. O alimento precisa ser de qualidade. Nós temos, nos nossos cursos, nas nossas conferências, nós ensinamos o passo a passo de como transmitir a mensagem às crianças. Que elas não podem ser como a do adulto, é diferente, Tudo é diferente. Nós usamos cartazes, para comunicar a mensagem.
né? Para o adulto você não precisa, mas as crianças aprendem 85% vendo. Então, nós usamos cartazes para as histórias, nós usamos cartazes para ensinar versículos, né? Os versículos, eles precisam ser visualizados e de uma maneira atraente, claro, para que a criança, ela deseje aprender, né, esse versículo. Na célula, o versículo precisa ser decorado. A criança não pode sair da célula sem decorar o versículo. Amém. Terceiro, pastoreie o coração das crianças com amor. A gente não pode sair brigando com as crianças, né? Não podemos dar palavras de maldição nunca. As nossas palavras têm que ser, mesmo que o menino seja bagunceiro, você vai dizer, você é um profeta, você é um homem de Deus, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande pessoa nessa cidade. Sempre as nossas palavras é de bênção, de vitória, porque nós podemos mudar o destino daquelas crianças com as nossas palavras? Sim, porque as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm vida, e é vida eterna. Então, nós devemos profetizar na vida das crianças bagunceiras, as crianças que não conseguem se concentrar, as crianças que falam palavrão. Nós devemos amar. Essa palavrinha, que é o tema do nosso congresso aqui, amor, uma palavrinha muito pequena, mas essa é a carteirinha do cristão. O cristão verdadeiro, ele tem amor, ele gera amor, porque ele recebeu o maior amor do mundo, que é o amor de Deus. O amor que não tem condição, não existe condição. Se Deus, ele ama sem condição, por que a gente vai dizer, só vou amar esse menino porque ele é comportado? Não, nós temos que amar o menino porque ele é bagunceiro, porque ele não se comporta, porque parece que ele não está ouvindo. Gente, esse negócio de parece que não está ouvindo, não funciona. Eu sei que eles estão ouvindo. Eu sei, pela experiência que eu tenho. Eles estão ouvindo aquilo que você está dizendo. Então, se você diz, você é um grande homem de Deus, ele vai ser, ou uma mulher de Deus. Se você diz, você vai ser um grande líder, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, eles vão ser, porque é isso que nós estamos semeando no coração. Palavra de Deus, ela não volta vazia, amém? Ofereça na célula um clima de harmonia, de alegria, porque a célula é um momento, sim, que nós estamos ali na casa de alguém, na casa do anfitrião, mas nós estamos ali como igreja. E a igreja é alegre, a igreja é feliz, a igreja é vencedora. Então, a célula de criança precisa ter harmonia. Próximo. Não deixe de realizar a sua célula por qualquer motivo. Muitas vezes, você tem um casamento, você tem um aniversário, você tem algum compromisso, mas no dia da sua célula, não desmarque a sua célula. Diga assim, olha, gente, eu vou no aniversário depois. É assim que nós fazemos. Nosso compromisso com o nosso ministério, com as crianças. A gente não vai, às vezes, nos casamentos, nos aniversários, porque nós temos um compromisso. E o compromisso, gente, não é com eles, é com Deus. Aquilo que eu estou fazendo, Deus, ele está vendo. E Deus, ele vai me abençoar, né? Ele vai fazer com que aquela falta ali seja suprida, né, de alguma coisa. Então, receba as crianças como se fossem Jesus. Diga, receba as crianças como se fosse Jesus. Não desista delas. Muitas vezes, líderes desistem da sua célula. Mas se você desistir da sua célula, gente, você vai matar uma vida. Porque célula é um órgão vivo, é ou não é? Então, não vamos matar, né? Vamos ter um compromisso, vamos abrir as células, mas vamos fazer as células sempre, nunca desistir das crianças. Seja um exemplo para as crianças, não seja tropeço para elas, né? Nós somos espelhos, gente, para as crianças. O que elas estão vendo em nós é o que elas vão refletir. Aquilo que nós vemos na palavra de Deus é aquilo que nós refletimos. Então, não podemos ser pedra de tropeço. A palavra de Deus, ela é bem clara. Se você fizer tropeçar um desses meus pequeninos, é melhor que você amarre uma corda no pescoço com uma pedra e jogue lá no meio do mar.
por tão grave que é. Não podemos fazer tropeçar essas crianças, né? Então, precisamos amar e ensinar a palavra de Deus. Próximo. Ministre ao coração delas com unção, com autoridade, né? Com unção, você ministra, você é um grande homem de Deus, você vai fazer grandes coisas nessa cidade, você vai levar a palavra de Deus, você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai casar, você vai ter filhos. Então, sempre palavras de bênção, ministre, né? No coração dessas crianças, ministre o amor de Deus, ministre a misericórdia, o perdão, a graça de Deus. Está nas suas mãos. Diga, nas minhas mãos tem bênção e eu vou abençoar. Ajude as crianças a desenvolverem as suas habilidades e dons. As crianças têm muitos dons, sim ou não? Então, ajude as crianças, né? Ajude, você vê que tem uma criança que ela gosta de pregar, então ajude essa criança a ensinar o versículo, né? Claro, ela não pode pregar ainda, mas ela pode ensinar o versículo, ela pode ajudar na célula, ela pode cantar, né? Ela pode fazer alguma coisa já desde a célula. A gente já consegue ver que as crianças, elas têm dons, e nós precisamos pegar esses dons e não enterrar, mas nós precisamos fazer com que esses dons sejam seguidos, sejam feitos, né? Ative as crianças para se tornarem agentes do reino. Quantos agentes do reino tem aqui? Todos nós somos agentes. Então, ative as crianças. Diga para elas que elas podem pregar para os seus amiguinhos na escola. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter uma grande colheita, não é verdade? Se nós prepararmos as crianças e elas falarem na escola, porque agora a gente já é mais restrito. Não pode entrar na escola, mas um a um pode falar sim, né? Pode falar com o seu colega. Próximo, o ensino. Na célula, nós vamos ensinar o princípio, né? Nós contamos as histórias, mas a história, ela é apenas para tirarmos um princípio, uma verdade bíblica, aquilo que vamos ensinar para as crianças. Então, esse princípio precisa estar no seu coração. O versículo é a passagem bíblica em que se baseia. Então, o versículo que eu vou ensinar tem que ser de acordo com a minha história que eu vou contar e com o princípio que eu vou ensinar. A base bíblica para a história. Próximo. A história bíblica. Nos passos, como a introdução, o quebra-gelo é necessário, né? Desenvolvimento explicando ponto a ponto e demonstrando o ponto alto de forma entusiasta, né? No nosso congresso de curso, nós explicamos direitinho como é que nós fazemos isso. Conclusão, fazer aplicação na vida prática. Então, sempre a lição, ela traz uma aplicação na vida prática, né? Naquilo que a criança está passando. Muitas vezes, as nossas crianças, elas passam por problemas de bullying na escola, ou abusos, né? Então, sempre nós fazemos a aplicação de acordo com a história. Tá? O que é o material que a gente usa na célula, né? Os visuais, os flanelógrafos, objetos concretos, né? Por exemplo, se eu vou ensinar, essa aqui é a história da Páscoa, que nós vamos ensinar na Páscoa, né? Esse materialzinho eu fiz um curso para os nossos líderes, para que na Páscoa fosse ensinado sobre a verdadeira Páscoa, né? O Cordeiro da Páscoa. Então, nós falamos sobre a Páscoa no Egito, né? A Páscoa no tempo de Jesus, e a Páscoa hoje em dia, né? Que é o quê? O que é que nós temos hoje em dia? A Páscoa é o quê? De coelho, né? Coelho e ovos. Então, nós precisamos ensinar a verdadeira Páscoa, né? Que nós temos um cordeiro, né? Para a Páscoa. Que cordeiro é esse? É o cordeiro que morreu na cruz para nos salvar, né? O único e verdadeiro Jesus, né? Que morreu na cruz, derramou o seu sangue para que nós hoje pudéssemos ter vida, né? E aqui nós colocamos um desenho onde a criança atravessa a cruz, atravessa o abismo através da cruz, e nessa cruz está escrito Jesus. Então, é esse o ensinamento que nós vamos passar na Páscoa, né?
Nós vamos ensinar sobre isso. Tem outros materiaizinhos. Então, é isso que nós levamos, né? Para a célula, nós vamos ensinar a palavra de Deus, mas de uma forma diferente, né? Mas, claro, é a Bíblia o nosso roteiro principal. Nunca uma revista, né? Quando eu estou dando cursos de histórias, eu ensino a tirar a história direto da Bíblia, e não pegar uma revista pronta e fazer, né? Fazer a célula de qualquer jeito, não. Nós precisamos ler a Bíblia. Amém? Próximo. Rapidinho. Aqui, como eu falei para vocês, o plano de salvação em cores, né? Primeiro, conhecendo Deus. Então, essa cor, ela vai falar sobre o céu, né? Porque o céu, a Bíblia diz que as ruas são de quê? De ouro, né? Então, o amarelo nos lembra o ouro, o sol, né? E aqui vai falando que lá no céu não precisa de luz, porque Deus é a própria luz. Não precisa do sol, porque Deus é a luz, né? Então, nós mostramos sempre um castelo, alguma coisa assim, porque a imaginação da criança é muito fértil, né? Então, quantos aqui querem ir para o céu? Nós vamos para o céu, mas todas as crianças também vão, né? Então, nós temos o plano de Deus para nós, o grande plano que nós chamamos, né? E na conferência nós vamos ter um materialzinho que vai ser lançado, que é esse plano de salvação em cores, né? Então, cada cor, ela passa para a próxima cor. Essa primeira cor, ela fala de Deus, ela fala do céu, né? Que Deus criou o mundo, mas aconteceu algo terrível, né? Entrou o pecado. E existe uma coisa que não pode entrar no céu, que é o pecado. Então, é a cor preta, né? A cor preta. Então, ali nós temos Adão e Eva, nós temos a serpente, e aqui tem o versículo, né? E vai falando. Na terceira, pode passar aqui, nós temos o vermelho, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? E nós temos a cor branca, e aqui nessa figurinha, nós temos o menininho tomando banho para falar, porque nós estamos falando aqui sobre limpeza e pureza. Então, a imagem é aquilo que ela vai compreender. Então, nós falamos sobre o perdão. Jesus, ele passou, né, a sua grande borracha vermelha e tirou todos os nossos pecados do coração. Quantos têm um coração limpo aí? Porque Jesus nos purificou, glória a Deus. E a última cor, a verde, né, que fala sobre crescimento espiritual. Por quê? Nós vamos usar as plantinhas para explicar o crescimento espiritual, né? Então, tudo isso nós usamos para que essas crianças possam realmente entender a salvação, compreender e querer muito mais, né? Porque ela vai aprender na célula, na igreja, nas redes, através da palavra de Deus, quando ela recebe Jesus. Amém? E aí eu gostaria de passar um vídeo, rapidamente. As crianças, elas precisam do seu amor, mesmo que você não seja líder de crianças. Ele precisa da sua palavra, ele precisa da sua oração. Mas eu creio que Deus aqui já tocou em muitas vidas que hoje vão se tornar líderes de crianças. Vamos ver aqui esse vídeo. Não são apenas o futuro da igreja, mas também o presente. É preciso tomar uma decisão hoje, pois a nova geração está crescendo e nós não queremos perdê-la. Você pode nos encontrar cantando, brincando, conversando nas ruas e nas igrejas, em casa, nas escolas e nas praças. O mundo quer nos influenciar. Este é o tempo certo de investir nas crianças e nos adolescentes. Precisamos de uma igreja. Não queremos só dançar na igreja. Quem vai ministrar para nós? Quero ouvir sobre o céu. Queremos a palavra de Deus. Eu quero conhecer as promessas de Deus para mim. Quero saber o que Jesus fez por mim. Nós queremos e precisamos de oportunidades. Podemos servir de várias maneiras.
Podemos orar pelo próximo. E ajudar os outros a se sentirem bem. Nós somos discípulos em treinamento. Não discípulos em espera. Por favor, não nos substitua. Nós somos a igreja de hoje. E a igreja do futuro. Mas você está correndo o risco de nos perder. Você está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você está nos perdendo. Preciso de sua ajuda. Deixe suas diferenças e venha nos encontrar. Vai nos ensinar como viver? Nós estamos ao seu alcance. Você pode nos ajudar? Pode, Jesus, para mim. Porque em 10 anos eu vou ter 16 anos. Eu vou ter 15 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 19 anos. Vou ter 16 anos. Eu vou ter 16 anos. E eu vou ter 19 anos. Eu vou ter 22 anos. Em 10 anos você vai ter feito a diferença? Precisamos aprender com o Senhor e Sua palavra como superar os problemas de nossa vida e ministério. Nossa geração de crianças não podem perecer por causa de nossas crises. O Senhor tem as ferramentas que precisamos para prevalecer. As crianças são nossa responsabilidade. Vamos lutar e vencer, porque o Senhor é Deus poderoso, de geração em geração. Você crê nisso? Deus é um Deus poderoso e Ele ama as gerações. Geração começa com a criança, vai no adolescente, jovem, adulto e o ancião. Esse vídeo já é antigo, mas toda vez que eu assisto eu choro. Toda vez. Um dia, realmente, Deus ele me chamou para esse ministério. Eu estava sentada na escola dominical. Eu tinha 29 anos. E ali o Senhor disse, vá ajudar no ministério com as crianças. Eu contendi com Deus porque eu não queria. Mas Deus ele já tinha escrito e não tinha jeito de escapar. Né? Aquilo que Deus já escreveu, Deus ele já gerou no ventre da nossa mãe. E Ele não deseja que as crianças pereçam. E Ele precisa apenas de um passo. Eu quero, eu vou, eu mudo. Eu mudo o destino dessas crianças que estão prestes a se tornarem bandidos. E tudo que não presta. Mas eu assumo essa responsabilidade. E quando eu fui no encontro, eu disse, Senhor, se Tu queres isso para mim, que Tu arda no meu coração, amor por essas crianças. Gente, Deus colocou uma coisa que não se apaga no meu coração. Um amor tão grande por essas crianças, pelos líderes de crianças, em ajudar e tentar fazer com que eles consigam fazer muito mais do que eu. E vocês que são líderes de crianças precisam fazer mais do que eu e meu esposo, muito mais. Porque quando Jesus ele veio aqui na terra, ele disse que os seus discípulos fariam coisas maiores, então vocês precisam fazer maiores do que aqueles que nós aprendemos, nós fizemos mais. E aquilo que aqueles que aprendem conosco precisam fazer muito mais. E hoje, né, nós queremos convidar você para participar da nossa conferência, que será 5 e 6 de abril. Será tremendo, porque nosso tema é levantando um exército poderoso. Né? E ali nós vamos montar as estratégias, mostrar as estratégias para que nós realmente possamos conseguir levantar, né, esse exército poderoso. E a EBF também, o nosso evento de evangelismo, que será Avante Exército Corajoso, que são as crianças. Amém? Eu gostaria de perguntar, levante a sua mão, quem tem aí no seu coração um desejo de liderar as crianças, de trabalhar com as crianças? Quem aí, Deus, ele já aqueceu o coração? Né? Se você tem, eu queria que você viesse aqui na frente rapidamente para a gente orar. Deus, ele está chamando você. Não sou eu que chama, não sou eu. Ninguém me chamou, foi Deus que me chamou. Deus, ele falou no meu coração, você vai ajudar no ministério com as crianças. As crianças precisam da sua ajuda. Não perca as crianças.
Elas estão aqui, ó, no nosso meio. E ela precisa do seu amor. Ela precisa do seu conhecimento. Ela precisa do seu coração. E nós vamos orar agora. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E assim como você um dia fez uma entrega para o Senhor da sua vida, e entregue agora a sua vida para Deus, diga: Senhor, eu consagro a minha vida no ministério com as crianças. Faça a sua oração agora. Senhor, aqui estão, Senhor, os meus irmãos, ó Deus amado, os filhos dessa igreja, Pai. Que nesse momento, Tu possa derramar, Senhor, a Tua unção de amor e possa multiplicar esse amor. Que Tu possa, Senhor, derramar a Tua unção, Senhor, de cuidado, de compromisso. Uma unção, Senhor, sobrenatural. Que eles possam, Senhor, gerar, Senhor, ser gerado no seu coração, Senhor, um amor tão grande pelas crianças, que nunca eles vão desistir e essa chama não vai apagar. Deus, prepara esse exército, levanta a destra, Senhor, com a Tua palavra, a destra, Senhor, com poder e autoridade, e que hoje, Senhor, Tu marque essas vidas para sempre, e que Tu possa, Senhor, também dar a eles aquilo que eles necessitam, Pai. E que Tu possa dar a revelação da Tua palavra. E que essa palavra possa ser transmitida conforme a Tua palavra está escrito. Ó Deus amado, recebe, Senhor. Tu já escreveu, Senhor, no Teu livro, Pai. Ó Deus, o nome de cada um. E eu peço, Senhor, as Tuas bênçãos. Abençoa, Deus, poderosamente, ricamente, que não falte o material, que não falte a visão, que não falte o amor, em nome de Jesus. Diga: eu, em nome de Jesus, assumo o compromisso com o ministério infantil, honrarei o Senhor e serei um atalaia de oração e de cobertura para essas crianças, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando você está voltando, pedir para trazer o plano. Tem um final do vídeo aí, ó, o futuro dessas crianças, o que elas serão. E tem uma música que nós queremos ensinar para vocês, para você ensinar para as crianças. Mas o final do vídeo, ele acontece assim, ó. As crianças que foram ensinadas, o que vai acontecer com elas? Elas têm sonhos também. E elas precisam chegar na sociedade. Eu quero ser uma veterinária. Eu quero ser, em nome de Jesus, uma doutora. Eu quero ser uma médica. Eu quero ser e vou ser um cientista. Eu quero ser um médico. Eu quero ser um pastor de ovelhas. Eu vou ganhar muitas vidas pro Senhor. Precisamos de você! As crianças precisam de vocês. Então, tem uma música que nós ensinamos para as crianças. E, pastores, nós falamos sobre o céu. Nós falamos sobre Jesus e nós falamos que as crianças, nós vamos morar no... Esse é o nosso destino. E nós colocamos isso no coração das crianças, na mente das crianças, mas tudo isso precisa ter música. Amém? Nós falamos sobre o céu. Nós falamos que Deus, Ele mora lá no céu. E lá no céu, o que não entra no céu? O pecado. Tá? Mas tem algo que pode apagar todo esse pecado. É o sangue de Jesus, quando Jesus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia.
E Ele ama todas as crianças. E elas precisam receber Jesus para poder morar no céu, porque no céu não entra o quê? Pecado. E nós vamos ensinar uma música que fala assim, ó: para o céu voarei, quando um dia chegar, a Jesus eu verei, porque nós vamos ver Jesus, né? E lá no céu tem ruas de ouro, e tem um coro, que eu quero que vocês aprendam, que vocês precisam ensinar para as crianças. As crianças aprendem tantas coisas na rua, músicas que não edificam a vida delas, e todo esse processo que a pastora Regiane ensinou na célula, elas têm que sair com um versículo e com uma música cantando, que elas vão chegar cantando em casa, música nova. E o coro é assim, ó: eu quero ir para lá, no céu vou morar, eu quero ir para lá, no céu vou morar, eu quero para lá, no céu vou morar. Vamos aprender? Vamos lá? Eu quero ir para lá, eu quero ir, no céu vou morar, eu quero ir para lá, no céu vou morar. Bom, mas eu quero convidar vocês para nós cantarmos. Eu trouxe hoje também um ministério de criança, adolescentes, líderes, os que estão ali o Felipe está na bateria, ele começou com 12, no Ministério de Criança, hoje já é papai. O Júnior já tem as filhas dele aqui, ó, a Sara, mas tudo começou com o Ministério com Criança, eles vão crescendo, e eles fazem parte do corpo da igreja, amém? Então, quero convidar você, para que você possa aprender essa música e levar para as crianças. Vamos ficar em pé para aprender essa música? Tem a letra aqui, ó. Com as palmas, senhor. Criança tem que ser música vibrante. Mais forte. Uou! As células ser diferente. As células da IEDA. E essas músicas fazem parte desta igreja. É assim, ó: para o céu voarei, quando um dia chegar, a Jesus eu verei, Ele vem me buscar. Onde Ele mora? Jesus mora no céu. Um lindo lugar. Tem casinha pra nós, Ele foi preparar. No céu tem ruas de ouro e o mar de cristal. Da árvore da vida vou me alimentar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. As palmas pro Senhor. As crianças são muito alegres, são dinâmicas, tem que ser diferente. Para o céu voarei, quando o dia chegar, a Jesus eu verei, Ele vem me buscar. Jesus mora no céu, Jesus mora no céu, no lindo lugar. Tem casinha pra nós, Ele foi preparar. No céu tem ruas de ouro e um mar de cristal. Da árvore da vida vou me alimentar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Suas vozes, eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. É pra lá que nós vamos, crianças. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá, no céu vou morar. Eu quero ir pra lá,
Imagina as crianças imaginando que vão pro céu e vão ver. Eu quero ir pra lá. Eu quero ir pra lá. No céu vou morar. Eu quero ir pra lá. Agora você vai tirar os pés do chão. Eu quero ir pra lá. No céu vou morar. Eu quero ir pra lá. No céu vou morar. Eu quero ir pra lá. No céu vou morar. Nós vamos morar hoje. E esse é o nosso destino. Podeis assentar. Então, é preparado a rede Kids, né? E nós cantamos músicas vibrantes. Cantamos músicas diferentes. E as crianças vão sair da rede, da célula, com essa musiquinha na cabeça. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Porque o destino é o céu, gente. Então, o que acontece? O que a pastora Regina estava falando é que na rede Kids, nós preparamos a rede Kids, então preparamos também a parte dos adolescentes, a parte das crianças também, porque elas precisam ver crianças, e a roupa tem que ser uma coisa bem colorida. E os seus filhos vão ser convidados para a rede, eles não podem ficar em casa. Amém? E a célula de criança, ela é feita em casa. Isso está garantindo o futuro da igreja. Você já percebeu que quando você vai assistir... Quem já assistiu uma partida de futebol na TV? O que entra primeiro são os jogadores, mas são as crianças. Para que o futebol nunca morra. Já perceberam isso? É uma coisa fundamental. Então, nós também precisamos colocar o quê? Nossas crianças. Para que o amor de Deus, a paz, o nome de Jesus possa perpetuar. Amém? Bom, mas agora eu quero falar sobre um outro assunto. Pode sentar. É sobre os adolescentes. Vou passar rapidamente. A pastora falou sobre a célula de crianças. Ensinando o adolescente é um grande desafio. Por quê? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, 1, diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue anos dos quais dirá, não tenho nele prazer. A Bíblia diz que nós precisamos lembrar essa juventude, esses adolescentes, no começo da sua vida, antes que venham os maus dias. Então aqui eu coloquei algo sobre a adolescência. O que é a adolescência? É a fase que cria a infância, está saindo da infância, para a fase adulta. Essa fase caracteriza-se por alterações de diversos níveis, principalmente a parte física, a mental e a social. Representa para o indivíduo um processo de distanciamento de forma de comportamento. Então, vai ter comportamento e privilégio da infância. Então, tem muitas crianças que chegam na parte da adolescência que não querem mais ser, não querem deixar de ser criança. Tem adolescentes que ainda não tiveram essa mudança. Tem muitos que continuam sendo crianças, não querem sair do quarto, não querem ir para a rua, não querem ir para a igreja. Aí aqui eu coloquei outro ponto. Aquisição de características que capacite a assumir os deveres e papéis sociais como adultos. Eles precisam ser inteirados na sociedade, eles precisam ser inteirados dentro da igreja.
Adolescente, o que acontece nessa fase? A OMS, é a sigla da Organização Mundial da Saúde, que é a agência especializada, fundada em 1948, ela é especializada em quê? Na parte da saúde. Então, ela entende, essa sede ela se encontra em Genebra, na Suíça, e ela foi criada no fim das guerras do século XXI, entre o México e a Crimeia. Então, estabeleceram que a adolescência, essa é a parte de ordem mundial, entre 10 e 14 anos. Começa a adolescência. E aí tem vários, e também nós temos a lei, temos o ECA. Quem conhece o ECA? O ECA também foi criado, é um Estatuto da Criança e Adolescente, e esse documento também, ele tem um conjunto de leis que garante o direito da criança e do adolescente. É a Lei 8.069, foi criada no dia 13 de julho de 1990, com a base de diretriz previsto para que as crianças e os adolescentes tenham direito também. E eles afirmam o seguinte, os estudos falam a parte emocional, que nessa fase existe o estranhamento do próprio corpo. E às vezes nós se esbarramos com esses adolescentes, desprezamos eles. Tem a parte cognitiva, onde o futuro está muito distante, eles não querem saber mais de estudar, não querem saber de ler a Bíblia. Tem a parte do sexo, a parte sexual, que eles começam, as meninas começam a se desenvolver muito rapidamente, são muito tímidos. E a parte moral também, que eles gostam de testar regra. E também, o que acontece nessa fase? A adolescência, aqui para o Brasil, vai até os 18, 17 anos. Mas a OMS diz, a ordem mundial, que termina até aos 19 anos. Já de 15 a 19 anos, aumenta a habilidade deles. Eles têm uma rede de amigos, muitos amigos. Isso é muito bom. Tem também a parte cognitiva, que eles passam a se preocupar com o futuro, né, quando chega a fase já, chegando quase a parte jovem, mas eles não são jovens ainda, são adolescentes. Eles têm muita ambição, e a parte sexual, eles sentem muito amor, muita paixão, por tudo eles se apaixonam. Se apaixonam pelos líderes, pelos professores. E aí nós devemos ter muito cuidado com essa fase. E também muitos pesquisadores dizem que essa é a fase da confusão. Muitos deles passam horas dormindo, querem passar, trocam a noite pelo dia. É como crianças, eles não querem deixar de ser crianças, né? Você vai lá, acorda, eles não querem. Vamos para a escola dominical, não quero. Então a igreja precisa já tomar uma posição para como ganhar essa geração. O cérebro dele está conectado. Pode passar. O cérebro dele está conectado aonde? No computador. Eu coloquei aqui uma imagem aqui, ó. Os livros estão ali, ó. Eles estão o quê? Dormindo. Não estão nem aí para o futuro. Nem saber de estudo, enquanto os pais ficam orando, gastando. Mas esse momento é o momento do quê? Eles querem estar conectados. Eles querem estar na internet. Próximo slide. Eles gostam de fazer amizade. Próximo, César. Vamos usar cabelos coloridos. Capô. Olá, muito bom dia, você telespectador que está ligado na programação da TV Boas Novas. Nós estamos ao vivo, diretamente aqui do Auditório Canaã, na cidade de Manaus, Amazonas, onde neste momento acontece o Congresso de Células da IEDAM 2019. Este congresso que iniciou ontem à noite, na sexta-feira, e com continuidade agora pela manhã, e vamos até o dia todo. E você que está assistindo a programação nesse momento, você vai poder acompanhar um pouco da segunda ministração do dia. Nesse momento, o pastor Fernando Marinho ministra, ele que é líder geral do Ministério Infantil da IEDAM, por isso eu te convido, fique ligado conosco nesta manhã e seja abençoado. Experimentar tudo, fumar, música, namoro.
E qual é o papel da igreja? Porque saiu da fase de criança e passa para a parte dos adolescentes. Nós temos a rede de jovens. Cadê os jovens? Mas às vezes os adolescentes ficam um pouco perdidos, né? Porque os jovens têm outra mentalidade, estão fazendo faculdade, já tem outra perspectiva. Os adolescentes estão ali, eles precisam se enturmar, estão desenturmados. E nós precisamos se preocupar como igreja, nós também trabalharmos com essa geração. E aí entra, por que me importar com eles? Porque nós, como igreja, precisamos se importar com eles. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Marcos 16:15, vocês podem falar? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eles são seres muito inteligentes, precisam ser ativados. Você precisa, o que você precisa fazer? Conversar com eles. Às vezes nós abandonamos eles. Não, esse menino é cheio de problema. Eu não quero nem ele na minha igreja, não quero nem ele ali. Esquisito. Alguém já encontraram pessoas assim? E porque, segundo ponto, eles precisam de salvação. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles estão longe. Eles precisam conhecer Jesus. Muitos já não conheceram. Terceiro, porque não podemos negligenciá-los. Em Romanos 10:13-16 diz assim, ó, como, pois, dá para ler aí, tá? Vamos lá, todos juntos? Como, pois, aqueles que não, como crerão naqueles que não? Como virão se não há quem? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés daqueles que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O apóstolo Paulo diz, como eles invocarão se eles não conhecem Deus? Essa geração precisa de nós. Nós ouvimos falar muito, olha, esses adolescentes estão fazendo isso, estão matando. Mas o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Só falar resolve? Precisamos agir. Nós temos que ter o ministério de Jesus. Como fazer a diferença na vida deles? Primeiro ponto, o que nós temos que fazer? Estamos vivendo o primeiro amor aqui, ó. Nós precisamos procurá-lo. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 6, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Ele disse o seguinte, mas dê preferência a procurar, e você pode procurar a sua Bíblia, Mateus 10, 6, mas dê preferência a procurar as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. Esse foi o propósito de Jesus. E Jesus deixou um legado para nós. Então o ministério com criança, ele começa lá no berçário. Começa com as crianças, mas depois tem os pré-adolescentes, os adolescentes. E nós precisamos procurá-lo. Segundo ponto, amar sem distinção. Eles precisam conversar. Às vezes você não quer conversar com eles. Eles estão cheios de problemas. E, gente, nós levamos esses adolescentes. Nós temos nossas células de adolescentes, rede de adolescentes. Levamos para o encontro. Parte o nosso coração quando eles falam, eu queria me matar. Eu cortei meus pulsos. Estou na igreja, gente. Eu odeio minha família. Nós ouvimos. O que nós precisamos fazer? Tem as fases deles que eles estão conversando. Eles têm coisas, segredos, que eles gostam de fazer amizades. E nós que temos o Espírito de Deus, somos discípulos de Jesus, precisamos
conversar com essa geração, se aproximar deles, procurá-los, sem distinção. Você vai encontrar eles de todo jeito, cabelo colorido, cheio de piercings. E nós temos um legado, né? Às vezes tem um rótulo, vem como estás. Quando eles chegam, opa, isso é o capeta aí. Você está cheio de demônio. Não, eu amo você do jeito que você é. Terceiro, compreender os seus conflitos. Eu não consigo entender minha mãe, eu não consigo estudar. Não, mas eu posso te ajudar. Qual é a sua dificuldade? Eu tenho um problema na matemática, no português. Eu sei um pouco de português, pode te ajudar. Relacionamento com eles. Ter contato com eles. Não é teu contato. Queria mandar uma mensagem para você. E eles gostam de ficar conectado. Orar por cada um deles. Quantos de vocês passaram e ver um menino desse sentado? Vou tirar um tempo de orar. Às vezes nós queremos orar só com aqueles que são cheios do fogo. Eu quero mais. Você já tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem um selo da promessa. Conhecer suas necessidades e seus interesses. O que você gosta mais? Jogar. Chame pelo nome. Uma vez uma menina, nós fomos chamá-la, e ela disse, pastor, o senhor sabe meu nome? Tinha 12 anos. Tantas crianças e adolescentes que eu vou chamar de igreja. Eu não sei o seu nome. Ele disse, eu não vou mais para a sua igreja quando você não souber o meu nome. Eu tive que aprender o nome dela. Meu Deus, tenho que lembrar o nome dessa menina. Quero ganhar ela para Jesus. Então, esses detalhes são cheios de coisas, mas nós precisamos entendê-los. E o que nós fazemos depois de procurar? Eu queria que o César colocasse um vídeo. O que nós fazemos? Nós fazemos acampamentos, gente. Eles gostam de ficar a noite toda no celular, eles gostam de fazer coisas radicais. Então, nós, como igreja, precisamos montar estratégia para eles. Primeiro, tentar ganhá-los. Olha, vai ter um acampamento aí. Um acampamento radical. Muito radical. Lá você vai ter jogos, lá vai ter piscina. Uau, ter bola, vai ser de futebol. Noite vai ser noite diferente. Nosso chamado é assim, ó. Solta o áudio. Você que é teen e gosta de coisas radicais, vem aí o nosso acampamento de verão. É o Summer Camp 2017, nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro. Vai ter gincanas, torneios esportivos, louvor, palavra de Deus e muita diversão. Você não pode ficar de fora. Faça já a sua inscrição. O Senhor é o oxigênio que me faz viver. Summer Camp 2017. Você não pode ficar de fora. Você gosta de ir para a igreja? Não, mas vai ter um acampamento muito legal. Bora? Vou. Começo a passar para ele por vídeo, ó. Passa nas redes sociais. É isso que ele gosta. Pastor, quando vai ser? E lá nós aproveitamos falar o quê? Tem jogos, tem piscina, mas lá nós falamos de Jesus para ele. Lá, ó, qual é o passaporte? Bom, tem um passaporte principal que você tem que ter. O que é? A Bíblia. Se não tiver a Bíblia, não entra. Tem que levar mesmo? Tem que levar. Estratégia, gente, para poderes ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vai ter jogos radicais, pode passar? Pode. Lá a gente faz trilha, faz tanta coisa. Quando eles voltam de lá, bom, nesses acampamentos que nós fazemos, muitos dos adolescentes só gostam de estar na música, mudando e fazendo outras coisas. Eles começam a mudar o seu celular. Eles começam a tirar o que não presta. Porque lá eles conseguiram a vida. Então, nós precisamos ter uma estratégia bem estrategista. Viu? Eu coloquei aqui um óculos colorido, uma roupa diferente. Virei teen também na hora. Ele vai dizer, gostei do pastor.
Tem uns que dizem, não gostei muito do senhor, não. Não tem problema, mas eu gosto de ti assim mesmo. Tem que ser a linguagem deles, porque essa geração nós precisamos ganhar, gente. Se a gente não ganhar, o mundo faz isso. Eles começam a entrar nas escolas, matam e se matam, porque já tem um espírito suicida. Nunca foram falar de Jesus, nunca falaram do amor. Quanto esse jovem, olha que perverso, que maldade, esse jovem precisa ser crucificado. Não, esse jovem precisava de Jesus, esse adolescente precisava de Jesus. E a igreja, nós temos a resposta para isso, gente. Relacionamento, amor. Esse congresso tem essa visão de nós mudarmos a mente e o coração desses adolescentes. Então, o que nós fazemos também? Depois de falarmos do amor de Deus, pode passar um próximo, né? Como agir? Não, antes. Como agir? Bem antes, seu César. É como agir. Primeiro, em vez de trabalhar em cima de proibição, ó, não pode isso, não pode aquilo, procure sempre discutir em cima de argumentação. Tem um adolescente que chegou lá, todo cheio de pis. Pastor, é pecado? Eu digo, você está todo furado? Pode vir. Amado, na hora do louvor, na hora da presença de Deus, esse adolescente começou a sentir formigamento, começou a sentir uma presença estranha de espírito imundo. Depois ele saiu de lá e disse, não quero mais usar isso, porque o próprio Espírito Santo é que vai convencer, não é eu e você que vai convencer. Então nós temos que ter muita cautela. Às vezes nós queremos usar a proibição, ó, é pecado usar isso, não pode usar isso. O que acontece com os adolescentes? Não vou mais para a igreja, não gosto, ó, não pode usar isso. 2, procure se manter atualizado e falar sobre qualquer assunto pela ótica deles. Nós temos que estar apto para tudo isso. 3, demonstre interesse pessoal por cada um. Olha, essa roupa sua é maneira. Olha, gostei desse visual. Alguém perguntou, pastor, eu estou querendo me tatuar, porque tá todos os meus amigos usando tatuagem. O que o senhor acha? Eu disse, eu não me tatuo. O senhor se tatua? Não. Por quê? Porque Deus me fez uma pele tão perfeita, eu vou me manchar todinho. Se eu tivesse para ser com tatuagem, já tinha feito ficar todo marcado. Marca aqui. Isso é mesmo, então eu não vou usar não, pastor. Então nós temos que ter argumento. Eles vão se espelhar em nós. Promova atividades que envolvam aventuras sociais para eles. Sabe qual é a aventura? Nós fazemos muitas ações com o Ministério com Crianças e com os adolescentes principalmente, porque lá nós temos também a parte do discipulado. Nós temos a rede de criança e temos também os adolescentes que já são de 10, 11, 12, 13, 14, 15, eles vão para o discipulado. E lá no discipulado eles vão aprender sobre a Bíblia. E lá nós fazemos um convite muito importante. Depois de ensinarmos essa geração, nós promovemos várias atividades. Hoje a rede vai ser a rede do cabelo diferente. Mas, no decorrer do tempo, nós falamos para ele, você precisa participar do encontro. Ah, não gosto do encontro, não. Não, porque lá vão orar por mim, e eu não gosto, não. Só que nós fazemos uma chamada diferente. Nós colocamos uma chamada assim, que o encontro vai ser muito tremendo. Tudo nós fazemos chamada. Por quê? Eles vivem assistindo vídeos, não é verdade? Então, como eu posso levar esse adolescente ao encontro com Deus? Depois de estar consolidando, falando, uma chamada diferente. Você não pode ficar de fora. Graça, fé, amor. Onde mudou o pecado, superabundou a graça.
o encontro com Deus, a sua vida será a mesma. É isso que faz a diferença. E nós colocamos nas nossas redes, nos nossos cultos. Austin, eu vou. Está querendo ir não, mas eu vou. Então, esse é o momento de envolver a igreja no primeiro amor, levar eles para o encontro. Quando eles vêm do encontro, aí sim, a vida deles já vem mudada. Porque eles vão passar pelo processo do Peniel, cura, libertação. E eles vão ver lá as coisas acontecendo. Quando eles voltam de lá, pastor, minha vida foi mudada agora. Já mudou a visão dele, já não é mais aquele adolescente que queria estar fazendo nada. Pastor, eu quero me envolver no ministério de dança, eu quero cantar, eu quero fazer algo para o Senhor. Então, é hora de a igreja mudar essa visão para os adolescentes, fazer uma rede específica para eles. E qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que essa geração, depois de ser ensinada, levada para o encontro, nós vamos evangelizar. Evangelizar nas ruas, evangelizar nas praças. Eles vão cantar, eles vão pregar, vão participar da escola de líderes e vão ser pregadores. E vão fazer uma revolução diferente. Então nós fazemos várias atividades para esses adolescentes. Por quê? Eles precisam fazer a diferença. Então aqui, ó, dá para soltar, tem um áudio? Aqui são eles, né, trabalhando com as crianças, nos cultos, e lá são os adolescentes que tomam conta das crianças. Eles estão cheios de alegria, eles têm muita criatividade, eles são muito inteligentes. Então nós precisamos envolver em todos os aspectos deles. Então, a igreja, ela está sempre em movimento, porque o nosso Deus é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus que nos deu vida abundante. A Bíblia diz que eu vim para que você tenha vida e que essa vida seja o quê? Em abundância. Final. Eles precisam, esses adolescentes, ser consolidados. Eles precisam ter células. Mas você vai dizer, mas pastor, como que eu vou fazer? Tem um célula de criança, nós temos célula de criança, célula de adolescente. E temos um trabalho de rua, temos um trabalho nos hospitais, temos a capelania hospitalar. E eles estão assim, pastor, quando vai ter evangelismo? Dia tal. Eu estou lá, porque a maioria deles não trabalham, gente. Eles só estudam. E nós levamos eles, sabe para onde? Para os hospitais. Para falar de Jesus. De muita alegria aqui, tá? Muito verdade, muito obrigado. E agora vamos lá para a nossa capelania hospitalar. Vamos lá? É maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. Jamais ele entraria nos hospitais. O amor de Deus é maravilhoso. O Júnior foi embora? Amém? Então, todo esse processo acontece se nós se dedicarmos também a ir ao encontro deles, a procurá-los. Por quê? Eles fazem parte da igreja. Quem tem adolescente em casa aqui? Quem aqui, os adolescentes, estão envolvidos na obra de Deus? Quem não está envolvido? Quem não estão envolvidos? Eu queria que você viesse aqui na frente. Nós queremos fazer uma oração profética na vida dos seus adolescentes, lá na sua igreja, lá na sua rua. O que nós fazemos? Nós saímos em casa. Nós vamos atrás das crianças, dos adolescentes. Hoje eu tenho um filho de 21 anos.
Mas eu sei o que é a adolescência. E eu e minha esposa, nós começamos a pagar um alto preço. Dizia assim, ó, não, Senhor, não quero somente o Jeremias. Eu quero todos da cidade de Manaus. Eu ouço muitos pais, pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, que é adolescente. Ele não quer mais ir para a igreja. Ele não quer mais ler a Bíblia. Ele quer ficar em casa. Nessa manhã é uma manhã profética, como a igreja. Todas as vezes eu profetizei que Jeremias seria um profeta. E toda essa geração, toda vez que você olhar um adolescente, uma criança, nós precisamos, como igreja, além de montar estratégia, mas fazer oração profética. Eu já tive noites e noites chorando pelos adolescentes, principalmente pelo meu filho. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele ouve a oração. Foi num acampamento desse que o Jeremias começou a jogar tudo que tinha. Ele gostava de música, de filmes. Deus me ama assim. E ele que seu filho entregou. começou a entregar a sua vida ao Senhor. Para numa cruz morrer por Essa geração precisa ser alcançada. Essa geração precisa ser restaurada. Essa geração, ela precisa ser amada por você, porque Deus já o amou. Deus já se entregou por ele na cruz. Jesus demonstrou amor sem fim. E eu quero terminar aqui orando pelos seus filhos. Esta igreja, ela tem se levantado com esse propósito. Que são as vidas. Eles serão pastores, eles serão ministros. Talvez você não esteja vendo, mas Deus tem um propósito na vida dessas crianças, desses adolescentes. Porque através da sua oração, da sua vida, não é você que vai fazer o milagre, mas é Deus que faz o milagre. Hoje entrego meu coração. Comece a orar por eles. Aonde você estiver orando, Senhor, nós profetizamos. Quero convidar os pastores também para nós profetizarmos sobre esses adolescentes, sobre essa geração. Essa geração, ela vai frutificar. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O Senhor vai dar um rumo aos teus filhos, ao seu filho. Serão filhos obedientes. Vai frutificar. Eles são inteligentes. Eles são homens e mulheres de Deus. E Deus tem um propósito de fazer eles, profeta dessa geração, vão perpetuar o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã por cada um que tem filhos, Pai, que deixaram de estudar, que deixaram de ir à igreja, que se trancam dentro do quarto, que vivem horas e horas na internet. Que amor sem fim. Mas eles são teus, Senhor. Eles são teus, Pai. Levanta pessoas também apaixonadas, Senhor, por esses adolescentes, por essas crianças, pelos jovens, por famílias. Nós estamos vivendo, Senhor, o primeiro amor. Que este amor, Senhor, venha ser alcançado. Pode levantar seu clamor, irmão. Onde você estiver aqui, se você tem sobrinho, comece a levantar, chame o nome dele. Lá
Lá nós temos um propósito: chamar os nomes, trazer existência. Hernandes, tu és salvo, tu é pregador. Comece a chamar o nome deles. Guilherme, homem de Deus, profeta das nações. Você é um profeta. Ligue nessa manhã. É bíblico. Mateus 18:18. O que ligar aqui na terra será ligado no céu. Eu te vejo entrando na faculdade. Eu te vejo pregando. Eu te vejo louvando. Traga existência. O nosso Deus, o nome dele é milagre. É milagre, é salvação, é transformação, é restauração. João, homem obediente, homem lindo, varão de Deus, comece a trazer existência. Suas palavras têm poder no mundo espiritual. E nessa noite você está no arraial, onde tem homens, pastores, ungidos, mãos santas. Aqui estão os profetas, olha, os homens de Deus, os profetas, pastores que oram, pastores que entendem o propósito dessa nação. Essa nação vai ser mudada através da tua geração, desses filhos que vão falar. Eles vão chegar em todos os lugares dessa sociedade. Eles serão políticos, serão empresários, homens e mulheres de Deus. Creia, meu irmão, há poder nas tuas palavras, há poder na tua oração. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Eles vão mudar o seu comportamento. A oração, ela é a chave que abre os céus. E quando você começa a orar, espere que vai ver a resposta. Espere para o milagre. Diga assim: em nome de Jesus, tudo que eu orei, tudo que eu clamei, que eu profetizei sobre meus filhos biológicos, sobrinhos, parentes, amigos, já aconteceu no mundo espiritual. E os filhos espirituais que eu vou ganhar, consolidar, em nome de Jesus, já aconteceu. Você crê nisso? Fale para a pessoa ao seu lado: graças a Deus, eu já vejo o João, a Maria. Comece a olhar. Fale para o seu irmão: sai daqui com júbilo. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Glória ao nome do Senhor. Pastor Fernando, glória ao nome do Senhor, obrigado. Ok. Meus amados, quem quer agradecer ao pastor Fernando por ter se deixado usar por Deus, assim como a sua esposa, estenda a mão na direção deles e diga: muito obrigado. Deus continue usando vocês poderosamente. Deus abençoe vocês. Glória ao nome do Senhor. Amém. As músicas que nós cantamos, lá atrás tem esse CD. São as músicas que nós cantamos. Um livro que fala sobre o manual, célula, Rede Kids, Rede Team. Um livro manual do encontro, como fazer o encontro para as crianças, para os adolescentes. Vencendo as crises no Ministério com Criança. E dia 5 e 6 de abril. Que dia? Nós vamos ter a maior conferência, nós vamos ter um treinamento de tudo isso que nós estamos falando aqui. Amém? Levantando um exército poderoso. Então você que